Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Galerinha, disciplina de Geografia, página 5. Vamos falar um pouco sobre as metrópoles. Vamos lá, peguem a apostila de vocês. Aqui, ó. Na aula passada, falamos sobre a urbanização, que atingiu todas as regiões do país, embora com intensidade e velocidade diferentes. Algumas com uma quantidade maior que as outras, algumas mais rápido que as outras, mas a urbanização atingiu todas. O resultado mais visível desse processo foi o crescimento descontrolado das grandes cidades do país, em especial as capitais estaduais e da capital federal Brasília. Muitas dessas cidades cresceram tanto que acumularam milhões de habitantes ou pelo menos algumas centenas de milhares. Assim se formaram as grandes cidades, e essas grandes cidades receberam o nome de metrópoles. Aqui, na próxima página, página 6, temos a região metropolitana de São Paulo, por exemplo. São Paulo é considerada uma das grandes metrópoles do mundo. Já a gente vai falar sobre isso. Aqui vocês veem aqui, ó, São Paulo, cidade de São Paulo, e em volta dela, ó, várias outras cidades coladinhas com ela aqui, ó, todas coladinhas. Aqui nós temos, ó, Vargem Grande Paulista, Jandira, Carapicuíba, Tamboão da Serra, São Caetano do Sul, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba. Acho que é Itaquaquecetuba. Acho que é assim que se pronuncia. Chega a enrolar a língua. Olha só, gente, as metrópoles, portanto, são cidades que concentram alta densidade demográfica. Bom, vai ter umas palavrinhas aqui um pouco difíceis de vocês entenderem. Então, por isso, o que a Prof. Tati pegou e fez? Eu peguei e fiz um pequeno textinho. Eu quero esse texto no caderno de vocês. Copiem, bonitinho lá, colégio, Madonna Sofia. São umas palavrinhas para vocês entenderem do que a gente está falando nesse texto. Entenda o conceito de. Bom, aqui no nosso texto começa aqui, ó, que são cidades de concentração de alta densidade demográfica. Bom, eu trabalhei isso com vocês no início do ano, mas só para lembrar vocês, densidade demográfica, é o índice demográfico que calcula o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, ele calcula a quantidade de pessoas que tem pelo metro quadrado na região, né? Vai calcular a quantidade de pessoas. No caso aqui, a quantidade de pessoas está falando que concentram alta densidade demográfica. Então, uma alta quantidade de pessoas numa metrópole. Tem muita gente numa metrópole. E funcionam como polos de atração. O que é polos de atração, gente? Olha aqui. Polos de atração refere-se a cidades maiores que atraem a população das menores cidades que se situam em volta delas. Por exemplo, aqui, ó, a cidade de São Paulo vai atrair a população dessas outras cidades aqui bem pequenininhas, ó. Tem muito mais do que eu peguei e falei aqui, ó. Tem até, ó, Cotia, tem Itapevi, Embu, olha aqui, Osasco, Guarulhos, tem várias outras. Então, o que acontece? Essa grande metrópole, como outras, essa metrópole, ela tem o quê? Ela funciona como polos, ela atrai as pessoas das pequenas cidades. E como que ela atrai? Por empregos, porque nessas metrópoles vai ter uma oportunidade maior de empregos, os estudos, melhores estudos, melhor saúde, tem muito mais acesso, shoppings, lojas, cinemas. E também tem a influência econômica, como eu peguei e falei, né, pela questão do trabalho, que faz crescer social e cultural. A questão cultural é que tem muito mais cultura, tem muito mais uma mistura de etnias, mistura de culturas, tem cinema, tem museu, tem bibliotecas, tem tudo isso, entenderam? Então, o que as metrópoles fazem? Elas atraem das outras pequenas cidades à sua volta tudo isso, né? Tem a questão da economia, a questão do trabalho, tem a questão social,
de um conjunto de diferentes culturas, de uma sociedade maior. Tem a questão cultural, a questão da educação, a saúde. Então, tudo isso uma metrópole atrai as pessoas das outras pequenas cidades que ficam à sua volta. Olha aqui, por serem maiores e mais populosas, as capitais e as grandes cidades geralmente contam com mais hospitais, escolas, opções de lazer e entretenimento, cinema, teatros, parques, sedes de empresas e principalmente oportunidades de trabalho. Tudo isso que eu acabei de falar aqui é basicamente o que gira em torno da economia, da influência econômica, social e cultural. Tudo isso daqui resume a influência econômica, social e cultural que essas metrópoles têm com as outras cidades menores. Bom, muitas vezes elas crescem ao lado de outras cidades, que nem sempre podem ser consideradas pequenas. São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, com cerca de 14 milhões de habitantes, está rodeada por cidades de tamanho médio, entre elas Diadema, Mauá e Mogi das Cruzes, com mais de 400 mil habitantes cada um. Então, não é pequena, é um pouco maior ainda que Cascavel. Cascavel é 300 e tananã mil habitantes. É em torno disso, eu acho que 328 mil e alguma coisa habitantes. Então, mais ou menos isso. É quase o tamanho dessas cidades aqui. Bom, então o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que as metrópoles têm essa ideia. Olha só, eu até coloquei aqui. Metrópole é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano, que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades a ela dependentes, compondo uma densa rede urbana, onde se concentram as principais atividades, empregos e capitais de uma determinada região. O que eu estou querendo dizer aqui é isso aqui, ó, que a metrópole é uma cidade, né, muito grande, onde se concentra uma quantidade maior de economia, uma quantidade maior cultural, social, e por conta disso é o que acontece aqui, ó, que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades. Então, essas cidades aqui, elas dependem, vamos dizer assim, da metrópole. Maior parte da população dessas cidades, quando precisam de algo, elas vêm, a população vai para o centro aqui. Então, elas são dependentes dela. Por exemplo, assim, se você... Por exemplo, eu sou de Assis Chateaubriand. Na cidade de Assis Chateaubriand não tem cinema, não tem um shopping. Então, o que acontece? A população da minha cidade tem que sair de lá e ir para uma cidade maior, aonde se encontra isso, aonde eu vou encontrar um shopping, aonde eu vou encontrar um cinema, esse tipo de coisa. É o que acontece aqui muitas vezes, mas não atrás disso, mas atrás das partes o quê? Mais econômica, social e cultural. Aí se estabelecem vários termos, né? Olha aqui fala, ó. Geralmente contam com mais hospitais, talvez em determinada cidade aqui tenha hospitais, mas não tem exatamente o que a determinada pessoa que está doente está procurando, né? Aquele que está precisando de um atendimento diferenciado, vai ter que vir para a metrópole. Se ela está procurando, se por acaso naqueles hospitais não tem vaga, ela vai vir para onde? Para a metrópole, onde possivelmente vai ter mais vagas, não é? As escolas, uma educação melhor, né, de um nível mais alto. Muitas famílias mandam os jovens estudar, fazer a faculdade na metrópole, onde que a educação vai ser de melhor qualidade. Deixa eu ver o que mais. Opções de lazer, entretenimento, parques, teatros, cinemas, enfim, isso é o que acontece. Então, a metrópole, ela se organiza para suprir o que as diversas outras cidades à sua volta necessitam, ok? Bom, continuando aqui, ó. Observe o mapa aqui, ó, dessa região aqui, gente. Vamos lá. Observe o mapa da região metropolitana de São Paulo, na página 6. Essa daqui.
Olha a quantidade de cidadezinhas que tem, olha tudo isso aqui é a região metropolitana de São Paulo, tudo. Na cidade de São Paulo é sua volta. Então, vocês vão observar aquele mapa ali, também chamada de Grande São Paulo, não só a região metropolitana de São Paulo, formada por uma rede com 39 cidades. Compare-o com a imagem de satélite aqui. Olha aqui, ó. Lembra que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre essas imagens de satélite, que eu até anexei o site onde vocês podem estar entrando para encontrar? Então, olha aqui. Comparando com essa imagem aqui do lado do satélite, do mesmo local, caracterizando uma área de urbanização contida entre vários municípios. Olha só, aqui tem as linhas, ó, de todos aqueles municípios que nós estamos vendo da página 6, ó, todos aqui. O encontro entre duas ou mais áreas, que é esse caso aqui, ó, vocês podem observar que elas estão todas se encontrando, ó. Não tem uma divisa correta, a não ser essa linha, mas quando elas se encontram, conforme você vê nas imagens de São Paulo, caracteriza um processo de conurbação. O que é esse processo de conurbação? Conurbação é a união de duas ou mais cidades em consequência de seu crescimento geográfico. Geralmente, esse processo dá origem à formação de regiões metropolitanas, que é o caso aqui da região metropolitana de São Paulo. O que acontece? Imagina duas cidades que elas têm uma divisa bem grande de área rural, né? Uma fica a tantos quilômetros da outra, mas com o passar dos anos, tanto uma quanto a outra vai crescendo, a quantidade de residências, a quantidade de prédios, e vai aumentando cada uma, até que chega um ponto que elas se encontram, que é um exemplo que vai acontecer aqui, ó, na próxima página. Olha só, aqui nesse desenho mostra exatamente, olha só. Elas não estão juntas, mas com o passar do tempo, elas se encontram. Olha só. Nós sabemos que tem duas cidades aqui, mas elas estão coladinhas uma na outra. E isso ocorre, igual aconteceu aqui na região metropolitana de São Paulo, igual vocês podem ver aqui nesse desenho aqui, ó. Então, isso é um processo de conurbação. E aqui fala que acontece quando podemos transitar entre duas cidades sem perceber nenhum espaço rural ou vazio de estruturas urbanas, bairros, residências, pontos de ônibus, empresas, etc. Veja alguns exemplos de cidades que apresentam um processo de conurbação. Nós temos a cidade de Olinda, Pernambuco, com a capital estadual Recife ao fundo. Olha só, Recife, toda essa área aqui, e aqui pegamos e vemos Olinda. Uma do ladinho da outra, bem coladinhas. Aqui temos a conurbação entre Cariacica, à esquerda, e Vitória do Espírito Santo, 2016. Aqui, ó. Uma coladinha na outra. Agora aqui, cidade de Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro, Bahia, separadas pelo Rio São Francisco, 2015. O que nos informa aqui na legenda é o que dá para ver. Duas cidades aqui, ó, duas regiões que estão separadas pelo rio, mas ainda estão ligadas aqui pela ponte, mas olha como elas não têm como especificou aqui, uma área rural que está separando elas, porque foram crescendo tanto que se encontraram. Aqui, ó, vista da cidade de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, Mato Grosso do Sul, à direita, e Aragarças, Goiás, à esquerda, 2013. Então, aqui vocês podem observar, olha só. Toda essa região aqui, ó, bem juntinha, já coladinha. E se fosse mostrar numa imagem de satélite, vocês iriam ver dessa forma também. Os desenhos mostrando que elas estão coladinhas. Também, se fosse no mapa aqui, ó, da região metropolitana, iria mostrar dessa forma aqui. E isso forma conurbação, uma região que vai se tornando uma região metropolitana, né? Quando são várias cidades coladinhas. Bom, aqui, ó. Atualmente, pouco mais da metade da população mundial,
nós estamos falando mundial, do nosso planetinha, todo mundo aqui, vive em cidades. Então, a maior parte das pessoas hoje vive em cidades. O Brasil apresenta, portanto, uma média de urbanização maior que a média de urbanização do planeta como um todo. Então, a média ali da urbanização do mundo é um pouco menor que a média do Brasil, né? A média da quantidade de pessoas que vivem nas áreas urbanas do Brasil fala que é maior, né? E a média da população do mundo. Mas essa diferença está cada vez menor. Com o passar, vai mudar isso daí, visto que no mundo inteiro os países passam por processos de urbanização, exceto quando já atingiram níveis muito altos, né? Cada vez mais os países, as regiões no mundo, vêm crescendo a quantidade de pessoas na área urbana. Mas existem regiões em que esse nível muito alto já chegou, já está no limite, então não tem mais como ir para frente, que é o caso de Tóquio, né, que hoje é classificada como a maior. Estudos da Organização das Nações Unidas indicam que até 2050, 2 a cada 3 pessoas no mundo estarão vivendo nas áreas urbanas. De cada 3 pessoas, contando de 3 em 3, 2 já vão estar vivendo na cidade, nas áreas urbanas, enquanto no máximo uma, vai estar vivendo em regiões rurais. Leia mais a respeito na seção a seguir. Saiba mais. Olha o que está falando aqui. Com as mudanças demográficas e o crescimento populacional, a população cada vez mais vem crescendo. Mais de 2, bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas urbanas até a metade do século 21. Tá? A maior parte do aumento estará concentrada em poucos países, não é em todos. Os países juntos, Índia, China e Nigéria, responderão por 35% do crescimento projetado para a população urbana mundial entre 2018 e 2050. Então, vamos lá. A maior parte do aumento dessa população está concentrada em poucos países. Então, não é em todos os países do mundo que vai ter esse aumento da população. Tá. Agora, o que eu falo para vocês é que a Índia, a China e a Nigéria, juntas, elas vão representar 35% do crescimento projetado. E esse 35% vai aumentar entre 2018 e 2050, tá? O relatório também estima que até 2030, daqui 10 anos, o mundo terá 43 megacidades. Aquelas com mais de 10 milhões de habitantes, frente a 31 atualmente. Atualmente nós temos 31 megacidades, mas até daqui 10 anos vai chegar a 43. Então vamos lá, continuando. Até 2028, a capital indiana, Nova Delhi, deverá se tornar a cidade mais populosa do planeta. Até 2028. Ainda ela não é, porque atualmente é Tóquio que é a maior cidade do mundo, com 37 milhões de habitantes. Seguida de Delhi, que está em segundo lugar, com 27 milhões, Xangai, com 26 milhões, Cidade do México e São Paulo vem em seguida, com cada uma com 22 milhões de habitantes. Então, olha São Paulo aí, gente. Aqui nós temos a foto do centro de Tóquio, Japão, 2018, e centro de Nova Delhi, Índia, em 2017. É muita gente. Esse textinho aqui, gente, tá falando, Nova Delhi ultrapassará Tóquio e se tornará a maior cidade do mundo. Disponível no site naçõesunidas.org. Aquele sitezinho que a prof pegou e usou na última aula sobre as Nações Unidas, tá? Aqui, até 2028, Nova Delhi ultrapassará Tóquio e se tornará a maior cidade do mundo. Esse acesso foi em 15 de abril de 2019.
foi ano passado. Então, são informações até atualizadas, né? Até ano passado ainda são informações bem atualizadas. Bom, agora vamos responder as questões. Qualquer dúvida, depois vocês podem estar entrando em contato ou a gente tira as dúvidas sobre esse textinho nas lives, tá bom? Aqui, ó. Atividades. Número 1. Observe a ilustração a seguir e depois responda as questões. O que temos antes? 2 cidades separadas e depois essas 2 cidades cresceram e se uniram. Uma encostou na outra. Qual o processo está sendo representado? Descreva com suas palavras. Aqueles que têm o textinho vão saber responder que é uma conurbação, que é a união de 2 ou mais cidades em consequência de seu crescimento geográfico, né? Processo de conurbação, que pode ser descrito como um encontro entre 2 ou mais áreas urbanas. Belezinha? Na letra B pergunta, qual das 2 cidades exerce mais influência sobre a outra? Como você chegou a essa conclusão? Bom, vamos lá, gente. Aqui é uma questão de análise. Observando essas 2 aqui, qual que vocês acham que é a maior? Só pelo desenho aqui vocês podem observar pela questão da urbanização, questão de quantidade de prédios e tudo mais, que essa é a maior. Então, o que vocês podem aqui, ó? Qual das 2 cidades exerce maior influência sobre a outra, né? A cidade da esquerda. Porque é uma cidade maior, portanto, com mais atividades econômicas, né? Então, a da esquerda influencia a da direita. Bom, letra C. Você conhece alguma cidade que seja conurbada com a cidade vizinha? Quais são essas cidades? Bom, gente, seguinte, vocês podem estar pesquisando, analisando, caso vocês não saibam se vocês conhecem alguma, mas eu posso falar para vocês, porque essa questão aí é pessoal, então eu vou responder a minha pessoal. Curitiba e Londrina. Gente, eu conheço aqui da nosso estado, né, que é Curitiba e Londrina. São cidades que são conurbadas, as 2. Caso vocês queiram também estar respondendo lá de São Paulo, já que é o que a gente está estudando, pode ser também, tá bom? Agora aqui, gente, vamos lá. Agora responda as questões relacionadas ao texto da seção Saiba Mais, da página 8. Aquele ali que a prof acabou de falar sobre as mudanças demográficas, sobre esse textinho aqui. Então, vamos lá. A letra A pergunta assim, de acordo com a ONU, o crescimento populacional em escala mundial ocorrerá de maneira homogênea entre os países ou estará concentrado em poucos deles? Então, vamos voltar lá e vamos ver. A maior parte do aumento estará concentrado em poucos países. Então, vai ser geral? Não. Então, a maior parte do aumento estará concentrada em poucos países. Não é em todos, não. Na letra B aqui, ó. Quais são os 3 países que, juntos, concentram 35% da população mundial entre 2018 e 2050? A 2050, né? E 2050. Quais são? Juntos, Índia, China e Nigéria. Bem facinho, né? Aqui, ó. Na letra C. Quantas megacidades existirão no mundo até 2030, de acordo com os estudos da ONU? Vamos lá olhar? Olha aqui, o relatório também estima que até 2030 o mundo terá quantas? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. 43 megacidades. Então, respondendo a letra C, 43 cidades. Vamos lá? Agora aqui, letra D. Qual cidade brasileira está entre as megacidades? De qual cidade brasileira a gente está falando, que tem a metrópole lá? Cidade de São Paulo. Beleza? Tá bem fácil daí, né? Letra E. Atualmente, qual é a maior cidade do mundo? A projeção indica que essa cidade continuará nessa mesma posição no ranking até 2028? Vamos voltar lá e vamos ler.
Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Até 2028, a capital indiana Nova Delhi deve se tornar a cidade mais populosa do planeta. Ok? Mas atualmente, quem que é? Atualmente é a cidade, Tóquio, a maior cidade do mundo. Então, lá respondendo, atualmente qual é a maior cidade do mundo? Tóquio, ó. A projeção indica que essa cidade continuará nessa mesma posição no ranking? Não. A estimativa aqui, ó, coloca que vai ser Nova Delhi, a cidade mais populosa do planeta, até 2028. Ok? Deixa eu puxar aqui. Continuando lá. Deixa eu puxar aqui. Agora aqui, gente, é uma questão pessoal, olha só. Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de viver em uma mega cidade global? Bom, vamos colocar aqui. Eu gostaria de pegar, tá na sala de aula e apontar as vantagens e desvantagens com vocês, mas infelizmente não tá dando, então vamos lá. Eu apontei algumas aqui, ó. As vantagens que nós temos é grande desenvolvimento em relação às cidades menores, né? Ela com certeza vai ser mais desenvolvida, né? Existem mais oportunidades econômicas, a existência de mais oportunidades econômicas, maior acesso à interação social, ou seja, tem mais variedades culturais, etnias, estilos de vida variados e comunidades distintas. Então, tem uma mistura muito grande aí, né? Educação de qualidade, saúde, etc. Desvantagens. Qual que são as desvantagens, gente? Tráfego de automóveis, uma quantidade gigantesca de carros, tráfegos de quilômetros, aumento da criminalidade. Quando uma mega cidade cresce muito e de forma rápida demais, os governos podem ter dificuldades para se adaptar e gerenciar tudo, e também o grande nível de poluição. A poluição é muito grande, gente. Então, eu vou estar anexando esse gabarito aqui para vocês estarem utilizando ele, tá? Mas se vocês acharem que tem mais algumas coisas, vocês podem estar respondendo também, colocando outras, podem estar colocando de vocês, ok? Mas só para vocês terem uma base, ok? Agora vamos aqui para a nossa última atividade, olha só. Geografia na prática. Observe a imagem de satélite aqui. O que vocês podem observar aqui nessa imagem de satélite? O que a gente vê aqui? Olha só. A gente vê praia, água, olha aqui, ó. Área urbana, né? Olha só, nós encontramos elementos naturais, que é a água aqui, ó. A areia, praia. Aqui, ó, essas áreas verdes. Nós temos as áreas culturais, que são, olha aqui, a área urbana. O que vocês vão fazer? Agora, no espaço a seguir, que é esse aqui, desenvolva um desenho procurando reproduzir a imagem. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa imagem aqui. Represente os elementos naturais e culturais que vocês conseguem identificar como rios, praias, áreas verdes, edificações, ruas, etc. Eu vou dar uma ideia para vocês. Olha só, presta atenção. Se tiver em casa, uma folha transparente, muitos cadernos de arte, eles vêm com a folha para desenhar e vêm com uma folha bem transparente, né, que dá para colocar em cima aqui do desenho e tirar o molde. Vocês podem pegar essa folha transparente, colocar aqui em cima e desenhar por cima, fazendo o desenho em volta. E depois, com esse desenho, vocês podem estar passando aqui, ó. Vocês podem estar fazendo aqui. A folha transparente ajuda bastante nisso, ok? É uma ideia. Aqueles que são bons de desenho, que não precisam, fiquem à vontade. Mas a ideia da atividade é essa, pegar, analisar esse desenho e desenhar ele aqui, ok? Com a ideia do quê, meus amores? Vocês vão ter a ideia de vocês vão observar todas essas áreas, olha aqui, para analisar de uma forma bem legal, identificar os elementos naturais e culturais que compõem essa paisagem, que retrata o quê? Uma imagem de satélite, que nós já falamos sobre isso.
Que elementos naturais a gente consegue observar aqui, quais são os elementos culturais, vocês vão analisando tudo isso. Para elaborar o esboço, vocês podem estar usando, como eu disse, aquele papel transparente para quem tem, mas da melhor forma que vocês conseguirem, tá ótimo, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo grande, tchau, tchau!